Fala moçada, tudo tranquilo? Hoje nós vamos fazer exercícios aí de áreas sombreadas, sabe? Aquelas áreas de diferença, né? Que você tem que ver como é que soma aquela área. Exercícios muito bons aí, tá? Para a gente aquecer, são 3 folhas de exercício que vai dar um gás legal aí para você aprender isso aí, tá bom? Vamos para aula. Então vamos lá. Calcule a área das figuras sombreadas sabendo que os polígonos são regulares, tá? Então todos os polígonos usados nessa folha aqui, nesse exercício, são regulares. Aqui, ou seja, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um triângulo equilátero, isso aqui é um hexágono regular e esse aqui é um triângulo equilátero, certo? Bom, e associado a eles tem alguma circunferência, que ou está circunscrita ou está inscrita no polígono. A área sombreada é a área que está entre essas duas figuras. No caso aqui, a área sombreada é a que está entre, né, o círculo e o quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a área, vai ser a área do círculo menos a área do quadrado, certo? Bom, a área do círculo aqui é πr ao quadrado, né? A área de círculo é πr ao quadrado, certo? E a área do quadrado vai ser o quê? Lado vezes lado. Mas ele não me deu o lado. Ah, mas eu posso achar o lado aqui. Sim, eu posso, né? Mas também tem outra maneira fácil de resolver isso aqui, né? Repare que, repare que essa figura aqui, ó, é metade de um quadrado de lado 2. É ou não é? Tá, ó, o quadrado de lado 2 seria aqui, ó. Pronto, isso aqui seria o quadrado do lado 2. Isso aqui é metade, está dividido pela diagonal, certo? Então, esse aqui é metade de um quadrado do lado 2. Essa daqui é outra metade do quadrado do lado 2. Essa daqui é outra metade de um quadrado do lado 2. E aqui também outra. Então, são 4 metades de um quadrado de lado 2. Bom, 4 metades são 2 quadrados de lado 2. Então, aí ficou fácil aqui, né? Então, a área dessa figura vai ser a área da circunferência. Π vezes 2 ao quadrado, menos a área desse quadrado aqui dentro. Vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a área desse quadrado aqui, ó. Certo? Tá claro? É importante visualizar bem isso aí e ter bem claro isso aí, ó. Tá? Isso daqui, se eu dividir esse quadrado aqui pelas diagonais, eu vou ter 4 pedacinhos que são metades de um quadrado. Aqui está o quadrado. Isso aqui é metade do quadrado, certo? E 2 metades dá um quadrado. E 4 metades dá 2 quadrados. Tá? Então, são 2 quadrados de lado 2. Como o lado ali é 2, né? 2 ao quadrado, certo? Bom, agora a gente pode colocar aquilo que é comum em evidência, que é o 4. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes π menos 2. Certo? Aí você fala, onde que está o 4? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Tá vendo? Bom, vamos ver aqui. Calcule áreas das figuras sombreadas, sabendo que os polígonos são regulares. Como ele não me deu exatamente qual que é a unidade aqui desse 2, né? Não disse se é 2 metros, 2 centímetros, 2 o que é. Então, a área vai ser 4 vezes π menos 2 unidades de área. Beleza? A letra B. A letra B, agora, quem está por fora é o triângulo. Então, eu vou fazer a área do triângulo menos a área do quadrado, certo? Bom, mas a área do triângulo é um triângulo equilátero, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, eu preciso saber o lado do triângulo aqui. Eu sei o lado do triângulo? Bom, o desenho não está deixando isso claro, qual que é o lado do triângulo, certo? Ele só dá que o raio da circunferência é R, certo? Porém, nós sabemos que esse R aqui é o apótema do triângulo. E o apótema do triângulo, ele é 1/3 da altura. Ele é 1/3 da altura, certo? Então, eu sei que a altura do triângulo é 3 vezes o raio, certo? Mas eu sei também que a altura do triângulo equilátero, nós já fizemos várias vezes aqui, aí a partir do momento que a gente já sabe, a gente não fica deduzindo ela, a gente só lembra a fórmula, né? Então, a gente sabe que a altura do triângulo, a altura, que é igual a 3 vezes o raio, é L raiz de 3 sobre 2. Certo? E daí, se eu isolar o L aqui, ó, isolando o L aqui, eu obtenho que
o lado vai ser o quê? 6R sobre raiz de 3. Certo? O 2 vai para lá multiplicando 3R e o raiz de 3 vem para baixo. Então fica L igual a 6R raiz de 3. Aí você fala, tem que racionalizar, professor? Não, não precisa. Por quê? Porque eu vou colocar aqui dentro. Eu não estou apresentando isso aqui como uma resposta definitiva. Como resposta definitiva eu racionalizo. Mas como eu vou pegar isso aqui e colocar aqui na forma da área, quando eu levar ao quadrado, esse raiz de 3 vai desaparecer. Então não preciso me preocupar com isso, certo? Bom, e a área da circunferência dessa daqui, né, desse círculo é o quê? É πr ao quadrado. Então, a área sombreada será a área do triângulo, que é L ao quadrado da raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, L ao quadrado, 6R sobre raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá vendo? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, menos a área do triângulo, do círculo, que é πr ao quadrado, certo? Dando uma ajeitadinha aqui, então aqui vai ficar assim, que a área é igual a quê? 6 ao quadrado, 36. 36 dividido por 4, 9. Vai ficar 9R ao quadrado, raiz de 3, e raiz de 3 ao quadrado, 3 sobre 3, menos πr ao quadrado, certo? Bom, ainda posso simplificar, 9 por 3 dá 3, então ficou isso aqui. Bom, vou colocar o r em evidência, então r ao quadrado vezes 3 raiz de 3 menos π, tá? Unidades de área, tá? Porque, na verdade, nem preciso colocar unidades de área, né? Tá? Isso aqui, na verdade, não está certo. Eu não preciso colocar unidades de área, por quê? Porque não foi definido o R, né? A unidade da área vai ser definido pela medida do R. Então, quando o R for 3 centímetros, daí vai ser centímetro quadrado. Se for 2 metros, daí vai ser o quê? Metro quadrado, certo? Então, a rigor, isso aqui está errado, esse unidades de área. Eu não ponho, porque ele vai ser definido pela unidade do raio, certo? Próximo. Aqui, essa daqui vai ser a área da circunferência menos a área do hexágono, certo? Bom, a área da circunferência é dada por πr ao quadrado. Então, eu preciso saber o raio da circunferência. Eu sei? Não. Ele só informa aqui o apótema do hexágono, certo? Só que a gente sabe que o hexágono regular, quando é dividido em 6 partes iguais, ele forma 6 triângulos equiláteros. Então, esse apótema aqui, ele é a altura do triângulo equilátero aqui, ó, de lado L, que é o mesmo L do hexágono, certo? Bom, como é que eu vou calcular isso aí? Eu vou igualar esse 5 raiz de 3 à altura do triângulo, que é L raiz de 3 sobre 2. Ó, o raiz de 3 corta com raiz de 3 e vai sair que L é igual a 10, certo? L é igual a 10. Só que o L é a mesma coisa que o raio da circunferência, ok? Tá. Então, eu vou fazer a área da circunferência menos a área do hexágono. Qual que é a fórmula que eu vou usar para calcular a área do hexágono? Bom, a área do hexágono pode ser calculada como sendo 6 vezes a área do triângulo, ou eu posso utilizar aquela fórmula que se usa em polígonos regulares, que é o apótema vezes o semiperímetro. Se eu tenho que o lado é 10, semiperímetro do hexágono é 3 vezes 10. Certo? 3 vezes 10. E o apótema está aqui, ó, 5 raiz de 3. Então fica muito simples, né? Então a área do hexágono, eu vou fazer o quê? O apótema vezes o semiperímetro, certo? E a área da circunferência, πr ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó. A área vai ser a área da circunferência, πr ao quadrado. Só que o raio é 10. Então, 10 ao quadrado. Menos a área do hexágono, que é o quê? O apótema, 5 raiz de 3, vezes o perímetro, que é 3 vezes 10. 30. Certo? Bom, como não está aqui esclarecido qual que é a unidade, eu vou usar a unidade de área no final, né? Então, vai ficar aqui, a área vai ser igual ao quê? Aqui vai dar 100, aqui vai dar 5 vezes 30, vai dar 150. Então, vai dar 100
π menos 150 raiz de 3. Bom, então vou colocar o 50 em evidência. 50 vezes 2π menos 3 raiz de 3 unidades de área, tá? Porque, como eu falei, a gente não sabe qual que é a unidade aqui do apótema. A gente só sabe o tamanho do apótema, a medida do apótema, mas não sabe a unidade, beleza? Bom, próximo aqui, esse aqui. Então, é circunferência menos o triângulo, né? O círculo, a área do círculo menos o triângulo. Diferente daqui, né? Que é o triângulo menos o círculo. Aqui é circunferência menos o triângulo. Então, vai ficar como? Então, a circunferência πr ao quadrado, o triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a altura do triângulo é 3 vezes a medida do apótema. Então, a altura aqui do triângulo é 3 raiz de 3. E a altura a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2, né? Então, a altura aqui, 3 raiz de 3, vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. O raiz de 3 corta com raiz de 3. E o lado do triângulo vai ser 6. Tá? O lado do triângulo vai ser 6. E o raio da circunferência? Bom, o raio da circunferência é 2 vezes a medida do apótema. Tá? Então, essa é uma informação muito importante que você tem que ter na ponta da língua o tempo todo. Tá? Então, o raio da circunferência vai ser o quê? 2 vezes a raiz de 3. Bom, agora é só aplicar, né? Bom, a área do triângulo eu posso aplicar até o apótema vezes o semiperímetro também, né? O semiperímetro é um lado mais metade do lado. Metade do lado é 3, o lado é 6, 6 mais 3, 9. Fica muito fácil aqui, né? Certo? Fica bem tranquilo, né? Posso usar também a fórmula do triângulo equilátero, mas não tem necessidade, né? Vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí L ao quadrado vai dar 36, dividido por 4 dá 9. A mesma coisa. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, a área vai ser o quê? Π vezes o raio ao quadrado, então 2 raiz de 3 ao quadrado, menos a área do triângulo, que eu vou usar essa mesma que eu usei aqui, ó. Tá? O apótema vezes o perímetro. Não, professor, mas esse daqui era do hexágono. Sim, mas essa daqui é a forma da área de qualquer polígono regular. Qualquer polígono regular. E o triângulo aqui é um polígono regular. Então, o apótema é raiz de 3 vezes o semiperímetro. Semiperímetro, né, vai ser 3 mais 6, que dá 9. Tá? Então, isso aqui ficou o quê? A área vai ficar igual a 4 vezes 3, né? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 vezes 3, 12. 12π menos 9 raiz de 3. Tá? Só que a gente costuma arrumar isso aqui um pouquinho mais. Então, vamos colocar o 3 em evidência, que 3 é um fator comum. Aqui vai ficar o quê? 4π menos 3 raiz de 3. Tá? Unidades de área. Beleza? Tranquilo? Fácil até aqui? Tá? Essa é a primeira parte, exercícios que envolvem simplesmente fazendo diferenças de áreas, tá? Diferenças de área. Ou circunferência menos polígono, ou polígono menos circunferência. Beleza? Vamos para os próximos. Então, os próximos aqui, agora são figuras um pouquinho diferentes, tá? Envolvendo polígonos, né? Retângulos aqui, quadriláteros, retângulos e quadrados, e figuras relacionadas à circunferência. Tá? Então, nós temos que prestar bem atenção quais são as figuras, quais são as áreas da circunferência que a gente conhece que está aqui, tá? Então, vamos aqui, ó. Primeiro, calcule a área da parte sombreada, sabendo que o quadrilátero dado é um quadrado. Então, isso aqui é um quadrado, e aqui eu tenho o que é isso aí? Um gomo, lá sei eu o que é isso aí. Mas que parte da circunferência é essa? Veja, isso aqui é um setor circular. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, né? Essa parte toda aqui é um setor circular, certo? Porém, isso daqui não é só um setor circular. Isso aqui não é um setor circular. Isso aqui são 2 segmentos circulares, ó. Ó, esse segmento aqui, desse pedaço aqui, e esse segmento aqui desse pedaço aqui, certo?
qual que é a fórmula do segmento circular? Então, a área do segmento circular é o quê? É a área do setor menos a do triângulo. O setor, usando o ângulo em radianos, o setor é o quê? É alfa vezes o raio ao quadrado dividido por 2, né? Então, é o comprimento do arco, que é a medida em radianos, só que no lugar de radianos eu multiplico R, né? Então, é o ângulo vezes R, é o comprimento, vezes a altura, lembra? É como se fosse um triângulo, né? Como se fosse um triângulo. Então, é base vezes a altura dividido por 2. A base é o quê? É o ângulo vezes R, que é o comprimento desse arco. A altura é o raio dividido por 2. Então, ângulo vezes R vezes o raio dividido por 2. Então, essa aqui é a área do setor aqui, ó. Certo? Do setor. Mas eu vou tirar a área desse triângulo. E a área desse triângulo, ela é dada como o quê? Base vezes altura, certo? Só que essa altura aqui, eu vou expressar ela em forma de... usando o seno, tá? Porque o seno de 90 vezes o raio, né? Seno, a gente demonstrou essa fórmula anterior. Então, a área do triângulo vai ficar o quê? Vai ficar o raio vezes a altura, que é o raio vezes o seno do ângulo. Então, o raio ao quadrado, seno do ângulo. Tudo dividido por 2, porque é um triângulo, certo? Então, essa daqui é a fórmula do setor, não, do segmento circular. Eu vou colocar em evidência o R ao quadrado sobre 2. Então, vezes alfa menos seno de alfa, certo? E aqui, ó, eu tenho duas áreas iguais a essa daqui, né? Duas áreas iguais a essa aqui. Onde o raio da circunferência que gera esse segmento é o lado do quadrado. Tá? Então, o raio é o lado do quadrado, certo? E agora, e o ângulo? Qual que é o ângulo? O ângulo é o ângulo do quadrado aqui, que é 90 graus, é π sobre 2. E o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é importante saber de cor, tá? São arcos notáveis. A gente vai ver isso no próximo capítulo, já estamos chegando nele. Tenha paciência, a gente vai ver um pouquinho antes aqui, tá? Mas depois a gente volta lá. Depois você volta aqui e vai relembrar tudo isso aqui. Então, o seno de 90 é 1. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes essa área. Né? Então, a área, eu não coloquei, né? Mas eu vou colocar direto assim. 2 vezes essa área, que é o quê? Que é o raio ao quadrado, ou seja, A ao quadrado sobre 2, vezes o ângulo, que é π sobre 2, menos o seno de 90, que é 1. Aqui. A gente corta aqui e acabou, né? Acabou, né? A fórmula já vem pronta. Então, a área vai ser o quê? A ao quadrado vezes, né? Eu posso até colocar o 2 como mínimo múltiplo comum aqui, né? E colocar aqui, ó, π menos 2 sobre 2, né? Assim, simplesmente. Ou podia deixar desse jeito mesmo, que também tá bonito assim, tá bom. Beleza? Tá. Agora aqui, ó. Esse daqui é o quê? É um quadrado, certo? Menos essa semicircunferência e essa outra semicircunferência. Calma aí. Duas semicircunferências, até meu filho sabe. Ontem, antes de dormir, ele veio aqui me dar um abraço, né, tal. E daí ele olhou isso aqui, eu falei, isso aqui é um círculo. E ele falou, isso aqui é um semicírculo. Eu falei, isso mesmo. Eu falei, o semicírculo é metade do círculo. Ele tem 5 anos, hein? Tá? Eu tô me gabando aqui um pouquinho, né? Pai orgulhoso, né? Pai coruja. Aí ele falou assim, pai, 2 semicírculos é um círculo. Eu falei, muito bem, filho. Fui dormir com essa, a mesma coisa. Então, 2 semicírculos é um círculo. Então, isso aqui é a área do quadrado. Essa área é a área do quadrado menos a área do círculo. Não precisa nem colocar semicírculo. Tá? Menos a área do círculo. Agora, eu preciso saber o seguinte, qual que é o raio do círculo? O raio do círculo é daqui até aqui, ó. Então, o raio do círculo é A sobre 2, certo? E a área do quadrado é lado ao quadrado e o lado é A. Então, a área aqui vai ficar o quê? A ao quadrado menos a área do círculo, que é o quê? Que é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, A sobre 2 ao quadrado. Então, a área vai ficar o quê? A ao quadrado menos
A ao quadrado π sobre 4, tá? 2 ao quadrado, 4. Vou colocar o A ao quadrado em evidência, então fica A ao quadrado vezes 1 menos π sobre 4, tá? E aqui a gente pode dar uma ajeitadinha nisso aqui, colocar sobre 4, né? Então a área pode ficar assim também, ó. A ao quadrado, posso colocar, vou deixar assim mesmo, vai ficar 4 menos π, tudo sobre 4. Tá aqui, ó. Beleza? Tá? Só tirei o mínimo múltiplo comum aqui, né? O mínimo, né? Somei frações, né? 1 menos 1 quarto é a mesma coisa que 4 quartos menos π sobre 4. 1 quarto menos π sobre 4. Beleza? Próximo. Calcule a área da superfície sombreada. Então, olha só, aqui ele deu só essa medida U. E aqui, qual que é essa medida aqui, ó? E, pô, a gente não consegue saber, né? Não consegue saber porque aqui, ó, tá 90 graus e aqui tá um pedaço, um arco de circunferência. Aqui também está um pedaço, um arco de circunferência. Então, se essa medida aqui é A e aqui é 90 graus, essa medida é A. E aqui também vai ser A. E aqui vai ser A também, porque é a mesma, né? Olha, se esse arco de circunferência tem esse raio e ele vai até lá, e aqui é 90 graus, aqui também vai, né? Tá? Veja, um pouco é acreditar um pouco no desenho, né? Um pouco é acreditar no desenho, porque ele teria que colocar aqui que isso aqui é 90 graus, né? Devia colocar aqui assim, 90 graus, para deixar bem claro, aí fechou, daí beleza, fechou, né? Aqui é A, aqui poderia ser um A um pouquinho maior, né? Daí, aí fica como A, daí, então, teria que colocar aqui que aqui é A também, agora fechou, né? Aí fechou, aí ficou bonito, né? Porque a gente considerou que aqui é A, por quê? Ah, porque aqui é 90 graus, mas aqui é 90? Se aqui não for 90, certo? Se aqui não for 90, e se aqui for maior assim, ó, e for assim, ó, tá? A gente não pode confiar no desenho, o desenho tem que ser claro, né? Beleza? Bom, mas aí, ó, daí ele tem que sinalizar que aqui é 90 também, professor? Porque esse aqui pode ser um pouquinho maior que 90. Bom, se aqui for um pouquinho maior que 90 e aqui é A, não, aqui não pode ser um pouquinho maior que 90, aqui não pode ser maior que o A, né? Porque tá aqui o A, entendeu? Teria que ser assim, né? Bom, a rigor, tá um pouquinho, tem uma pequena falha aqui, né? Mas a gente vai relevar. Então, olha só, agora esse aqui, ó, esse aqui é o quê? É 1/4 da circunferência. E aqui é 1/4 da circunferência. E eu acho que esse até meu filho acerta. 1/4 da circunferência mais 1/4 da circunferência dá uma semicircunferência, de raio A. Então aqui eu vou fazer a área do retângulo, que tem dimensões A e 2A, menos a semicircunferência. Então a área vai ser o quê? A área do retângulo, que é A vezes 2A, menos a semicircunferência. Então vou colocar aqui, ó, metade de π vezes o raio ao quadrado, só que o raio é A, então A ao quadrado. Certo? Então praticamente já está pronto aqui a fórmula, né? Então a área vai ficar o quê? 2A ao quadrado, né? 2A ao quadrado menos π A ao quadrado sobre 2. Certo? A gente põe o A ao quadrado em evidência, e daí o 2 vai ficar lá dentro, 2 menos π sobre 2, né? Pode ajeitar ainda um pouquinho mais, vou ajeitar aqui em cima, tá? Vou ajeitar aqui em cima, vai ficar aqui, ó, A ao quadrado vezes, né? Então aqui eu ponho sobre 2, vai ficar 4 sobre 2, então vai ficar 4 menos π sobre 2, tá aqui. Também pode ser esse aqui ou esse aqui, tá? Tanto faz, beleza? Tá, e aqui, ó, aqui eu tenho que prestar atenção numa coisa, olha. Aqui volta a ser essa figura aqui de novo, tá? Só que agora em menor, né? Então isso daqui, ó, é um segmento circular, ó. É um segmento circular aqui, ó. E eu tenho quantos segmentos circulares iguais a isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segmentos circulares, tá? Agora, como é que eu calculo a área desse segmento circular? Então aqui está uma semicircunferência, tá? E a metade da semicircunferência, né, aqui, ó, tá? 90 graus aqui, uma metade de uma semicircunferência, ou seja, 1/4 da circunferência tem um segmento aqui, ó. Vou calcular esse aqui e vou fazer vezes 8, tá? Então a área vai ser o quê? 8 vezes a área daquele quarto
né, o segmento circular de 1/4 da circunferência, né? Só o segmento circular. Bom, a área do segmento circular ainda está aqui, né? A fórmula. Então está aqui, ó, r² sobre 2, né? Vezes π menos seno π. Bom, o π, o π não, π seno π não, é alfa menos seno alfa. O alfa é 90 graus aqui, ó. Tá? E o seno de 90 graus a gente já sabe. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, ó, π sobre 2 menos 1, né? O que vai modificar aqui, qual que é o raio? Bom, se aqui ao lado é A, o raio é daqui até aqui, que é A sobre 2. Então a área vai ficar o quê? 8 vezes, tá? Então A sobre 2 ao quadrado sobre 2, então raio ao quadrado sobre 2, vezes π sobre 2 menos seno de π sobre 2, que é 1. Certo? Aí, ó, como é que a gente ajeita, então? Então isso aqui vai dar o quê? Então a área vai ser o quê? 8 vezes A ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4, certo? Só que isso tudo dividido por 2, então vai ficar assim, ó. A ao quadrado sobre 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Vezes π sobre 2 menos 1, que é a mesma coisa que π sobre 2 menos 2 sobre 2, certo? Então esse 8 vai cortar com esse 8, e a área vai ser igual a ao quadrado vezes π menos 2, tudo sobre 2, tá? Às vezes a gente pode pôr esse 2 aqui, ó, a ao quadrado sobre 2, e daí vezes π menos 2 também. Não tá errado, não tá um melhor ou pior que o outro, não, tá bom? Beleza? Beleza. Próximo. Calcule a área sombreada em função do lado A do quadrado ABCD. Então, ele está dizendo que ABCD é um quadrado e tem lado A. Tá? Esse lado aqui é A. Então, como é que eu vou calcular a área dessa parte aqui? Ah, tá aqui uma semicircunferência. Epa, isso aqui não é uma semicircunferência. Não é uma semicircunferência, professor? Não, não é. Pô, como é que não é, professor? A semicircunferência, o raio, tá? Ele teria que ser o quê? Metade do lado. Só que esse raio aqui não é metade do lado. Metade do lado, o raio deveria vir até aqui, ó. Entendeu? Deixa eu aumentar aqui para você olhar bem direitinho, ó. Tá? O raio daqui até aqui é metade do lado. E daqui até aqui também é metade do lado. Como eu traço aqui uma paralela aos dois lados aqui, ó, ele corta exatamente no meio. Então, metade do lado seria daqui até aqui, ó. E não está até ali. Então, isso aqui não é uma semicircunferência. Uma semicircunferência deveria vir até aqui assim, mais ou menos, tá? Então, não é uma semicircunferência. O que é isso aqui? Então, isso aqui, ó, é 1/4 de circunferência. Mais 1/4 da circunferência. Mais 1/4 de circunferência. Mais 1/4 de circunferência dá uma circunferência inteira, tá? Então, isso aqui é a área de um quadrado, esse quadrado aqui pontilhado, nada a ver com esse quadrado de fora. Mas a gente vai usar esse quadrado de fora para calcular o tamanho do lado desse daqui, ó, tá? Então, vai ser a área desse quadrado pontilhado menos a área de uma circunferência aqui, ó, onde o raio é isso aqui, ó, tá? Então, isso que eu tenho que determinar. Então, vamos começar a determinar o seguinte. Se o lado do quadrado é A, então essa medida aqui é A sobre 2 e essa medida aqui é A sobre 2, certo? E olha só, isso daqui é um quadrado de lado A sobre 2. Então, a diagonal do quadrado de lado A sobre 2 vai ser o quê? Vai ser A sobre 2, raiz de 2. Essa é a medida desse lado aqui, ó, pontilhado, tá? É o lado pontilhado, pronto, LP, lado pontilhado. Tá? É esse aqui, ó. Agora, qual que é o raio? Qual que é o raio dessa circunferência? É metade do lado pontilhado. Então, o raio vai ser o quê? Vai ser o A raiz de 2, não sobre 2, mas sobre 4, porque é metade ainda. É metade disso daqui, ó. Então, A raiz de 2 sobre 4 é o raio dessa circunferência aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Entendeu? Ah, agora sim. Então, agora eu vou fazer o quê? A área desse quadrado, que eu sei o lado, menos a área da circunferência que está aqui, né? Que são 4/4. A área da circunferência que está aqui dentro, de raio A raiz do 2 sobre 4. Beleza? Então, aqui vai ficar o seguinte. Então, a área vai ser igual ao lado do quadrado. Então, vai ser A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos a área da circunferência desse raio. Vai ser o quê? Π vezes
a raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. Olha lá, tá? Então, aqui vai dar o quê? Raiz de 2 ao quadrado, 2. E 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui vai ficar a sobre 2, porque eu vou simplificar, né? Vou colocar aqui, ó, a ao quadrado vezes 2 sobre 4. Menos, aqui vai ficar a ao quadrado vezes π. Então, a ao quadrado π, raiz de 2 ao quadrado, 2, sobre 4 ao quadrado, 16, ó. Tá? Então, o π ficou lá igual, o a ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, 2, e aqui 4 ao quadrado, 16. Agora é só simplificar, né? 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1, 16 por 2 dá 8. Então, eu vou colocar o a ao quadrado sobre 2 em evidência, e o resto vai ficar tudo lá dentro. Então, vai ficar assim, ó. A área vai ser o quê? A ao quadrado sobre 2 vezes. Então, aqui ficou o quê? 1. Menos, e aqui ficou o quê? A ao quadrado sobre 2. Mas aqui tem 8, então é 4 vezes 2. Então, 4 fica dentro. Então, vai ser a ao quadrado sobre 2 e dentro vai ficar o quê? Π sobre 4. Π sobre 4. Tá aqui. Certo? Ainda posso ajeitar, né? Colocar aqui o mínimo, né? Mínimo múltiplo comum aqui fica 4, né? Aqui vai ficar 4. Então, vai ficar assim, ó. E esse 4 aqui eu posso até colocar para fora. Dessa vez eu vou colocar o 4 para fora aqui, o 8 mesmo, né? Eu poderia ter colocado já o 8 aqui, ó. Né? A ao quadrado sobre 8, lá dentro ficaria π, e aqui ficaria 4 lá dentro, né? Então vai ficar assim, ó. A ao quadrado sobre 8, aí aqui ficou 4, né? Esse 4 veio para fora, então ficou 4, vezes 4 menos π. Aqui. É a área dessa figurinha lá dentro, lá. Tá certo? Tranquilo? E esse outro aqui? Ah, esse outro aqui nós vamos ter que olhar de close. Vamos fazer um close aqui, ó. Então, o que é esse aqui? Esse aqui é um quadrado menos, aqui, ó, 1/4 da circunferência e mais 1/4. 2/4 da circunferência, que é metade da circunferência. Então, aqui é a área, vai ser o quê? A área do quadrado menos a área de uma semicircunferência, o semicírculo, né? Opa, tá aqui, semicírculo, tá? Agora, o quadrado tem lado A, né? Como eu disse, lado A ao quadrado, beleza, ficou fechado. Agora, e aqui? Qual que é o raio desse quarto de circunferência? O raio é daqui até aqui, ó. O raio é daqui até aqui, ó. E o raio é metade da diagonal. Qual que é a diagonal do quadrado? É o lado A vezes raiz de 2. Essa é a diagonal. Então, o raio vai ser metade da diagonal. Vai ser o A raiz de 2 sobre 2. Tá aqui, esse é o raio, tá? Então, eu vou calcular a área do semicírculo, que é metade da área da circunferência do círculo, tá? Metade da área do círculo, né? Com o raio esse aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Beleza? Então, vamos fazer. Agora é só montar, né? Então, vai ficar assim, ó. A área, vamos cortar aqui. A área vai ser o quê? A área do quadrado. O quadrado mede A, então é A ao quadrado, menos o do semicírculo. O círculo tem esse raio. Então, a área do círculo vai ser o quê? Π vezes R ao quadrado, né? Então, A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Esse aqui é a área do círculo, mas é metade. Então, eu vou multiplicar por meio, tá aqui, ó. Coloco mais um 2 ali embaixo, tá? Isso daqui vai ficar o quê? A ao quadrado menos A ao quadrado vezes π, tá? Vezes 2, raiz de 2 ao quadrado, 2. Aí 2 elevado ao quadrado dá 4, vezes 2, 8. Tá aqui, ó. Tá? Eu posso colocar A ao quadrado sobre 8 em evidência, então aqui fica 8 sobre 8, ó. Tá? Então isso aqui vai ficar A ao quadrado sobre 8 vezes o quê? Então, A ao quadrado sobre 8 ficou um 8 lá dentro, menos A ao quadrado sobre 8 ficou o quê? 2π. Aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Esse aqui deu até um certo trabalhinho fazer todos esses aqui, né? Tá? Mas a ideia realmente é dar um trabalhinho mesmo e fazer a gente ficar craque nisso aqui, tá? E agora mais né? Mais uma folhinha envolvendo só exercícios com circunferência. Vamos lá.
E agora, esse daqui, ó. Determine a área da região sombreada onde ABCD é quadrado. Então, ABCD é quadrado e o lado é A, né? Aqui, ó. O lado é o Azinho ali, né? Como é que eu vou calcular a área daquele ali? Deixa eu ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha melhor. Como é que eu vou calcular a área disso aqui? O que eu vou ter que subtrair ou fazer? Nada. Eu não preciso subtrair nada. Isso aqui é a área de uma circunferência. A área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Eu só preciso saber qual que é o raio dessa circunferência. Mas como é que eu vou calcular o raio dessa circunferência? Então presta atenção aqui uma coisa, olha. Tá vendo aqui esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui? Eu vou traçar uma paralela a esses lados aqui, nesse ponto e nesse ponto, olha só. Certo? E agora aqui, ó. Certo? Agora, paralelas a esse lado AB e DC aqui, ó, por esse lado aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Certo? E aqui também, ó. Certo? Olha lá o que apareceu aqui. Apareceu um quadrado aqui, ó. Apareceu um quadrado. Qual que é o tamanho do lado desse quadrado? Bom, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, ó, é A sobre 2, certo? E metade, né? Metade desse A sobre 2 é o raio da circunferência. Só que esse lado aqui é metade do raio mais metade do raio. Ou seja, metade do raio não. É o raio dessa circunferência pequena aqui, ó, mais o raio dessa circunferência. Então, é 2 vezes o raio. Então, metade disso daqui é o raio. E o raio mais o raio vai ser isso aqui, né? Tá aqui, ó, essa medida. Então, quer dizer que o lado desse quadrado aqui dentro é A sobre 2. Beleza? Tá. Aí você fala, mas aonde que a gente vai chegar aqui? Então, olha só. Se eu passar a traçar aqui a diagonal desse quadrado aqui dentro, eu tenho isso aqui, ó. O que é a diagonal desse quadrado? A diagonal desse quadrado é esse raio, mais esse raio, mais 2 vezes esse raio pequenininho aqui dentro, que é o que eu preciso saber. Mas quanto que é o raio desse aqui? O raio desse daqui, ó, é 1/4, né? Ou melhor, é metade desse A sobre 2, ó. É metade do A sobre 2. Tá? O A sobre 2 é daqui até aqui, ó. O raio é metade. Então, a metade do A sobre 2 é A sobre 4. Só que aqui também tem A sobre 4. Então, repare, ó, essa diagonal, que é a diagonal desse quadrado aqui, vai ser esse raio, mais 2 vezes o raio que eu quero. Então, agora eu vou equacionar tudo isso. Olha só como é que eu vou equacionar. Então, primeiro de tudo, a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado vai ser o quê? Vai ser o lado do quadrado, desse quadrado aqui, ó. Lado desse quadrado aqui, vezes raiz de 2. E o lado desse quadrado é A raiz de 2. Então, a diagonal é A sobre 2 vezes a raiz de 2. Beleza, então essa é a diagonal. Essa diagonal é o quê? É esse raio, mais esse raio, mais 2 vezes esse raio pequenininho. Só que esse raio, o que que é? É A sobre 4. E A sobre 4 mais A sobre 4 é A sobre 2. Então, veja só. A raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 vezes A sobre 4, tá? 2 vezes esse raio aqui, mais 2 vezes o raio da pequenininha. Então, agora basta eu isolar esse Rzinho para saber o raio dessa pequenininha aqui. Sabendo o raio dessa pequenininha, eu calculo a área dela. Certo? Então, vamos fazer aqui. Então, eu vou simplificar aqui, ó. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, vai dar A sobre 2. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. Então, eu vou isolar o R aqui, tá? Então, vai ficar aqui, ó. A raiz de 2 sobre 2 menos A sobre 2 vai ser igual a 2 vezes o raio. Beleza? Agora, esse 2 passa para baixo dividindo, né? Então, esse daqui vai ficar assim, ó. Então, vai ficar aqui o raio é igual ao quê? O A sobre 2
vezes 2, então vai ser o A sobre 4, vezes o quê? Raiz de 2 menos 1. Olha só como é que ficou. Então, eu coloquei o A sobre 2 em evidência, ficou raiz de 2 menos 1. Aí o 2 passou para cá dividindo, né? Então, ficou A sobre 2 vezes 2, então A sobre 4 vezes a raiz de 2 sobre... Tá aqui o raio. Agora eu calculo a área daquela circunferência. Então, a área daquela circunferência vai ser o quê? Vai ser π vezes tudo isso aqui ao quadrado. A sobre 4 vezes raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Certo? Bom, como é que a gente faz isso aqui? Ah, assim para mim tá beleza já, né? Assim podia deixar assim já. Né? Mas vou dar uma ajeitada. Então, esse aqui vai ficar assim, ó. A ao quadrado π sobre 16, tá? Que o 4 ao quadrado ficou 16, o A ao quadrado tá lá e o π tá lá. Vezes raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Bom, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então dá 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar 2 mais 1, 3. Então ficou aqui, ó, o quadrado do primeiro, 2. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então dá 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, 1. Tá aqui, ó. Então, a área ficou igual a quê? A ao quadrado vezes π sobre 16, vezes 3 menos 2 raiz de 2. Loucura, loucura, loucura. Né? Raiz de 2 dá 1,4. 1,4 vezes 2 dá 2,8. 3 menos 2,8 dá 0,2. Dá um pouquinho menos que 0,2. 0,2 vezes isso aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Tá? Esse daqui não era tão facinho, mas nada também tão absurdo assim. Agora vamos ver a irmã dela. Essa aqui. Essa daqui, a gente fica concentrado aqui, é a área da circunferência e tal. Não, ó. Aqui, vamos ligar os centros dessas circunferências. Apareceu o que aqui? 1 quadrado e 4 quartos de circunferência. Ou seja, uma circunferência inteira, né? Porque 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto dá 1 inteiro. Então, 4 quartos da circunferência dá uma circunferência inteira. Então, é a área desse quadrado menos a área da circunferência. Mas qual que é a área do quadrado? Então, aqui ele diz que o raio é 10, ó, o raio é 10. Então, aqui é 10 mais 10 dá 20. Aqui dá 20, 20, 20. Então, o lado do quadrado é 20. E o raio da circunferência, que eu vou tirar aqui desse quadrado, vai ser o raio 10. Então, a área... Tá? Então, a área vai ser o quê? A área do quadrado menos a área do círculo, ou circunferência, né? Então, vai ficar, a área vai ser o quê? O lado do quadrado é 20. Então, dá 2 vezes 10 ao quadrado, menos a área da circunferência. Π vezes o raio da circunferência, que é 10 ao quadrado. Certo? Esse aqui até que nem foi tão difícil, né? Mas acabou, professor? Não, ainda não. Vai ficar assim, A vai ser igual a 4 vezes 100, dá 400, né? 4 vezes 10, dá 2 vezes 10, 20. 20 ao quadrado, 400. 400 menos 100 vezes π. 100π. Então, a área vai ser igual a 100 vezes 4 menos π. Sabe como ele não deu a área ali, né? Não disse que é centímetro, milímetro, o que é? Então, unidades de área. Tô ficando cansado, hein? Mas tá acabando. Só mais esses dois. Determinar a área sombreada nas figuras abaixo, sabendo que... Então, AC é 3 vezes CB. Tá? Então, CB, aqui tem CB e CB, né? Medida, né? Medida de CB, medida de CB e medida de CB. Certo? Porque AC, não, AC é 3 vezes CB.
CB é isso aqui, né? Então, essa medida daqui até aqui é 3 vezes essa. Ah, o desenho está errado. O desenho está errado. Tá? Então, aqui, na verdade, é 3 vezes essa aqui, ó. Então, seria assim, ó. Tá? Ixi. Isso aqui vai dar trabalho, hein? Esse aqui vai dar trabalho, hein? E AB é 32. Bom, então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer essa semicircunferência grande, menos essa semicircunferência pequena, mais essa semicircunferência média. Então, para isso, eu vou ter que saber quais são os raios de cada uma delas, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Primeiramente, aqui, eu vou colocar assim, ó, a área. Tá? Vou começar aqui em cima, que pode ser que dê espaço aqui, né? Então, a área vai ser o quê? A área da semicircunferência grande menos a área da semicircunferência pequena mais a área da semicircunferência média. Certo? Ó, essa toda aqui, menos essa pequena aqui, mais essa aqui. Eu preciso saber o raio de tudo. Vamos lá. Então, vamos quantificar aqui. Ó. Então, AC é 3 vezes CB. Ou seja, AB vai ser o quê? 3 vezes CB mais CB. Certo? Ó, 3 vezes CB, 3 vezes CB. Não precisa esse risco aqui, não precisa. Quando é medida, a gente não põe o risco. Então, AB é igual a 3 vezes CB mais CB. Então, AB é igual a 4CB. 4CB. Só que CB é 2 vezes o raio da pequena. É 2 vezes o raio da pequena. Certo? CB é 2 vezes o raio da pequena. Então, isso daqui vai ser o quê? 8 vezes o raio da pequena. Tá? Quer que eu amplie aqui para ficar melhor? Pronto. Então, AB é 8 vezes o raio da pequena. Bom, se AB é 32, então o raio da pequena vai ser o quê? 32 dividido por 8, que é igual a 2 centímetros. Finalmente, agora deu medida, 2 centímetros. Então, o raio dessa pequena é 2 centímetros. Beleza. O raio da grande vai ser metade do AB. Então, o raio da grande vai ser o quê? 32 dividido por 2, que dá 16 centímetros. E agora o raio da média. Bom, o raio da média, tá? O raio da média é 3 vezes CB, que é 2 vezes o raio da pequena. Então, o raio da média, tá? Não é isso aí, não. Ó. O raio é metade disso aqui. Então, o raio daqui é 3 vezes CB é isso aqui. Ó. E CB é 2 vezes o raio. Certo? E metade de AC é o raio da média. Então, o raio da média é metade de AC. Então, o raio da média é 3 CB dividido por 2. Certo? Só que CB é 2 vezes o raio da pequena. Certo? Onde é que eu escrevi isso? Não escrevi, mas CB é 2 vezes o raio da pequena. Então, isso aqui vai ser o quê? 3 vezes 2 vezes o raio da pequena dividido por 2. Corto 2 com 2, então o raio da média é 3 vezes o raio da pequena. O raio da pequena é 2, então o raio da média vai ser o quê? 3 vezes 2 dá 6 centímetros. Pronto. Achado os raios, então o raio da pequena é 2, raio da grande é 16 e raio da média é 6. Agora eu calculo ali, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó. Então a área vai ser o quê? Área da semicircunferência grande. Então é π
vezes o raio da grande ao quadrado, 16 ao quadrado dividido por 2. Essa é a área da semicircunferência da grande. Menos a área da semicircunferência pequena. Então vai ser π vezes o raio da pequena ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado dividido por 2. Mais a área da semicircunferência média. Então vai ser π vezes o raio da média ao quadrado, então é 6 ao quadrado dividido por 2. Pronto. Nem era tão difícil, hein? Mas é trabalhosinho. Tem que primeiro achar os raios ali, as relações, né? Estou desconfiado que tem alguma coisa errada aqui. Então, aqui, ó, vamos ver de novo, tá? AB é AC, que é 3 vezes CB, mais CB. Então, é 4 vezes CB. CB é 2 vezes o raio da pequena. Então, 4CB deu 8RP. Então, 32 dividido por 8... Ah, eu não sei fazer conta. Eu não sei fazer conta. Eu não sei fazer conta. 32 dividido por 8 dá 4, né, meu? Que raiva. Tô falando que eu tô cansado. Eu tenho que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Então, aqui, ó, RP é igual a 4 centímetros. Errado. Aqui, 3 vezes 4, né? 3 vezes 4. Né? E, então, aqui está o quê? RM, 3 vezes 4, 12 centímetros. Que saco. E RG é raio da grande. Esse aqui foi o único que eu acertei. Ai, que droga, hein? Mas vamos lá. Paciência, paciência. Aí, então, aqui eu vou fazer o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a parte que eu errei e vou colocar bem rápido, assim, para vocês não perderem tempo. Brincadeira. Não, não vou fazer outro vídeo. Não vou fazer outro vídeo. Não adianta pedir, eu não vou fazer outro vídeo. Tá errado. Então vai ser a área da grande, π vezes 16 ao quadrado sobre 2, menos a área da pequena é π vezes 4 ao quadrado sobre 2, mais a área da média é π vezes 12 ao quadrado sobre 2. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Já vou colocar direto aí. Deu 128. 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2, 8. Então, menos 8π. E 12 ao quadrado, 144, dividido por 2, 72. Né? 144 dividido por 2, 72. Então, mais 72π. Então, a área vai ser o quê? 128 menos 8 dá 120. 120 mais 72, 192 π centímetros quadrados. Professor, isso aqui ficou meio meia boca, né? Ficou, mas nem tudo que a gente faz é perfeito. Próximo. Aqui, ó. Então, aqui já diz o seguinte, que AC é igual a CO, que é igual a OD, que é igual a DB. Tá? Então, a área, ó, já que AC
Aí, esse símbolo aqui significa congruente. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o segmento AC ele é congruente ao segmento CO. E é congruente ao segmento OD. E está dizendo que é congruente ao segmento DB. Tá? É congruente, é igual. Tá? É congruente, é igual. Bom, então o raio desse aqui vai ser metade do AC. O raio desse aqui vai ser a própria medida do CO. E o raio desse aqui também será metade do dB, tá? Ele não disse aqui qual que é a medida do AB, certo? Mas eu vou usar a medida do AB igual a 32. Eu vou dizer que a medida do AB é 32. É a mesma medida aqui, ó. Tá? Porque era para ter colocado isso, mas eu acabei não colocando aqui também, teria que ter colocado aqui, ó. AB é igual a 32 centímetros. Pronto. Esse que é o correto, tá? Então, olha aqui, ó. Se isso daqui é 32 centímetros, e ele está dividido em 4 segmentos iguais. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que a medida de AC vai ser o quê? 32 dividido por 4. Opa! 32 dividido por 4. Então, quer dizer que AC vai ser 32 dividido por 4. Não vou errar a tabuada dessa vez, dá 8 centímetros. Então, quer dizer que aqui vamos ter novamente 3 tipos de semicircunferência, semicírculo. O pequeno, o médio e o grandão. Tá? Então, vou fazer aqui de novo. Ó, o raio do grande, bom, se aqui é 32, o raio do grande é 16 centímetros. O raio do médio é a medida de AC, que é igual a CO, que é igual a OD, que é igual a DB. Professor, mas aqui no desenho não está igual, mas o desenho não é confiável. Lembra esse aqui, ó? Esse aqui era bem diferente, né? Esse aqui era bem diferente do que é, né? Então, o raio do médio é esse aqui, ó. OC, que é a mesma medida do AC. Então, o raio do médio é 8 centímetros. E o raio do pequeno é metade de AC, ou seja, 4 centímetros, tá? Então, a área pintada aqui, a área pintada vai ser o quê? Vai ser a área do grande, vai ser a área do semicírculo grande, menos a área do semicírculo médio, menos 2 vezes a área do semicírculo pequeno, que é a mesma coisa da área do círculo pequeno, tá? Porque se esse daqui é igual a esse aqui, é o círculo inteiro, então, círculo pequeno. Mas vou fazer assim, tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, a área vai ficar o quê? A área do grande. Π vezes o raio do grande ao quadrado. O raio do grande é 16. 16 ao quadrado. Dividido por 2, porque é semicírculo. Menos a área do médio. Π vezes o raio do médio ao quadrado. 8 ao quadrado. Dividido por 2, porque é semicírculo. Menos 2 vezes a área do semipequeno. Vai ser o quê? Π vezes o raio do pequeno. 4 ao quadrado, dividido por 2. Certo? Eu vou deixar tudo 2, porque eu vou dividir no final. Eu já posso dividir aqui, né? Posso dividir aqui, vai. Então, vai ficar, a área vai ser o quê? Bom, 16 é 2 elevado a quarta. Elevado ao quadrado é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 dividido por 2 dá 2 elevado a 7. Então, vai dar 128 π. Esse aqui vai dar 8 ao quadrado, 64. 64 dividido por 2, 32. Então, vai dar menos 32 π. E esse 2, vou cortar com esse 2, vai ficar 4 ao quadrado, 16. Então, menos 16 π. Certo? Então, a área vai ser igual ao quê? Então, menos 32 com menos 16 dá menos 48. Tá? Menos 48. Então, 128 menos 28, 100. E 100, porque 48 é 28 mais 20, né? Então, eu peguei 128 menos 28, deu 100. Menos 20, 80. Então, deu 80 π
centímetros quadrados. Certo? Bom, aqui eu não tenho espaço para errar aqui, né? Mas eu acho que eu não errei não. Vamos lá. 32, né? Considerei o raio, o AB 32. 32 dividido por 2 dá 16. 32 dividido por 4 dá 8. Então aqui tem 8. O raio da pequena é 4, metade do 8. E o raio da média é o 8. Bom, beleza. Então tá tudo certo aí, não tem erro não, né? Não errei dessa vez a tabuada, tá? Perdoa isso aqui, tá? Mas erros acontecem e a gente tem que saber superar e corrigir a tempo de não errar, tá? Eu corrigi a tempo que eu olhei o gabarito. Na verdade é o seguinte, eu copiei todos os gabaritos ali, né? E daí eu falei, mas eu não lembro de 144 pi no gabarito. Eu trapacei aqui, né? Eu trapacei. Essa aqui eu teria errado. Essa aqui eu teria errado. Beleza? Bom, espero que você tenha curtido. Espero que você não seja tão mal aí de clicar na mãozinha para baixo aí por causa do meu erro, tá? Mas clica o joinha para cima, compartilha, se inscreva no canal, tá? Chame mais gente aqui pro curso Mima. Vamos fazer. E isso aqui é só um preparativo, porque ainda tem mais uma aula. Tem mais uma aula disso aqui, né? Desse capítulo, né? Porque esse aqui é a última aula, né? Do capítulo, assim, com matéria. A próxima semana desse capítulo vai ser uma semana de exercícios, tá? Então isso aqui é uma preparação para a semana de exercícios. Se prepare que a semana de exercício eu vou pegar pesado, tá? Eu vou pegar pesado, vou colocar exercícios mais difíceis, mais trabalhosos, tá? Para a gente destrinchar aí, ficar preparado para as provas, para as coisas que a gente vai enfrentar na vida aí que vai precisar, beleza? Então, mais uma vez, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, chame mais gente aqui pro canal, chama mais gente aqui pro curso Mima, tá bom? Então, aqui todas as aulas do primeiro ano, desde o começo do ano. Então, vamos que vamos e até a próxima.